Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente traz convidados para conversar sobre trajetórias de vida. Hoje a gente vai percorrer a trajetória de um catarinense de Blumenau que passou boa parte da sua vida profissional como economista em Brasília, a partir de 1978, no governo Geisel, Delfim Neto, ministro da Economia, fazendo à época todos os governos militares no período, está aqui em Bauru, vai explicar para nós, que veio aqui para a Terra Sem Limites, com relações aqui com dois córregos. O economista Vitor José Rolle. Muito obrigado por senhor ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço. Primeiro, explicar essa origem aqui rapidamente para a gente entender por que um catarinense de Blumenau foi parar em Brasília em 78. O senhor fez economia na PUC e foi trabalhar lá em Brasília? Eu tenho uns parentes na cidade de Rio Claro que são donos de um colégio lá, Köhler. Então eu saí de Santa Catarina para estudar no Colégio Köhler. E aí eu me radiquei no estado de São Paulo. Ok. E fui fazer a faculdade aqui, Católica de Campinas, Católica de São Paulo. Acabei estudando economia e fui prestando concurso e acabei entrando no primeiro concurso para economista do Banco Central. E aí eu me mudei para Brasília. Eu imagino ser economista hoje para as pessoas que estão lidando com a economia no dia a dia de um governo, não pelo período militar em si, mas 1978, os sistemas de controles do país, de balança, de exportação, eram completamente diferentes do mundo global, eletrônico que a gente tem hoje. O que exatamente o senhor tem muita experiência, daria um programa separado, mas na origem, o que o senhor foi fazer lá? Bom, eu fui atraído, né, por concurso do Banco Central, porque eu penso assim, se o emprego não serve para ganhar dinheiro, para que ele serve? Serve para aprender. Então eu fui sempre Ou para escravizar. Então eu sempre fui procurar um lugar onde eu pudesse aprender bastante. E isso foi muito interessante, porque no Banco Central, que estava sendo recém-criado, a primeira turma de economista, era uma escola prática para aprender muita coisa sobre economia brasileira, que infelizmente não é ensinado nas escolas, que isso é uma outra questão. Tá. Eu comentei com o senhor fora do ar, para aquele que está nos acompanhando agora aqui na gravação, que o senhor dá uma série de programas sobre as questões econômicas e entender como é que funciona essa máquina pública de Ministério da Fazenda, Banco Central, a CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, que foi criada depois, no período que o senhor passou, e o senhor passou por todos esses períodos. Mas nós escolhemos aqui o que a gente chama de recorte. Então eu vou escolher 3 para a gente trazer para o mundo atual. O senhor comentou para a gente uma coisa que as novas gerações não sabem, e mesmo nós aqui, sabemos quase nada sobre isso. A relação de dominação econômica do mundo no pós-Segunda Guerra de 45, portanto, há meio século atrás, um pouquinho mais do que isso, que não é nada do ponto de vista histórico, apenas 50, 60 anos disso, 70 anos agora, a relação onça-Troy com o dólar. Explica o que é isso. Bom, veja bem, acabou a Segunda Guerra, o país estava, a Europa estava esfacelada, todo mundo, e precisava criar uma nova ordem econômica mundial. Aí teve uma reunião em 44, na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, e foram criar uma nova moeda mundial. Então, a ideia era criar uma moeda neutra que não fosse vinculada a país nenhum. Mas os Estados Unidos, que estava superior depois da guerra, conseguiu fazer o dólar, uma moeda que circula dentro dos Estados Unidos e virou moeda de reserva internacional. E para que o mundo aceitasse, ela era conversível em ouro. Então, 35 dólares por onça Troy. Uma onça é uma medida de peso que é mais ou menos 31 gramas. Tá. Então, naquele tempo, havia conversibilidade, as pessoas podiam trocar o dólar em ouro, tá certo? Ou seja, e aí foi, tinha lastro em ouro.
Ou seja, no pós-Segunda Guerra, com os Estados Unidos bem, com o aumento do seu poder, quem ganha guerras acaba ditando regras do jogo, é assim que funciona nas relações de dominação econômica, geopolítica do mundo, a relação entre ouro e dólar, os Estados Unidos pôs a sua carta na mesa e acabou impondo um pouco dessa condição. Correto. Isso durou um certo tempo, até que a gente pega das novas gerações e vê a partir do final da Guerra Fria para cá, a relação mudar para o petróleo. O que exatamente aconteceu nesse período? Porque para que pudesse impor a circulação do dólar, porque todos os países do mundo precisam de petróleo. Então fez um acordo com os países produtores de petróleo. Olha, você só vende petróleo em dólar. Então, não podia vender com outra moeda e com nada. Então, dólar. Então, todos os países precisavam de dólar para comprar petróleo. Tá certo? Aqui no Brasil era presidente Geisel e teve esse problema com petróleo. Então, havia uma demanda muito grande por dólar. Tá certo? E para conseguir dólar, os países precisam exportar mercadorias para poder adquirir reserva forte ou moeda forte para poder comprar o petróleo. Então, essa era, na época, uma certa imposição e o dólar continuou circulando como moeda de reserva internacional, porque você não pode importar nada no mundo inteiro com reais, porque ninguém aceita, ou com outra moeda. Só para não deixar de citar um dado histórico importantíssimo, por isso que em 1971 o Nixon desatrela o dólar do ouro. Porque isso uma medida que teve impacto mundial na época, então. Teve, porque é o seguinte, a comunidade financeira internacional percebeu que houve uma emissão superior de dólar com a quantidade de ouro. Então, não dava para converter todo o dólar em ouro. E aí, então, alguns países preferiram pegar e converter os dólares em ouro, principalmente o de Gaulle na França. E aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que, em 71, o presidente Richard Nixon falou, olha, vamos acabar com isso, vamos desatrelar, vamos tirar, não converter mais dólar em ouro, porque senão nós vamos acabar com toda a nossa reserva de ouro. Então, a partir de 71, o dólar não é mais conversível em ouro. Olha essa relação, a história, a economia, dominação e geopolítica, só desse período que a gente falou. A gente nem precisa ir para cuidar das navegações lá de dominação lá atrás dos nossos portugueses aqui. Nós temos uma medida onça-troy em grama por causa do ouro, uma relação econômica. Depois a gente passa, a partir dos anos 70, tem Guerra Fria no meio, que a gente já está comentando aqui. Uma outra mudança, ou uma tentativa de mudança econômica mundial para a questão do petróleo, que as novas gerações, a nossa, que acompanhou muito isso. E aí eu me pergunto, já por um parênteses que daria um outro programa, mas para não deixar de pontuar, parte das guerras com o mundo árabe, com os Estados Unidos, é por causa dessa relação econômica. Exatamente, porque alguns países, que nem Saddam Hussein, eles queriam fugir desse negócio e fazer negócio fora do dólar. E aí, então, houve essas guerras para acabar porque eles não seguiram essa regra. Gaddafi, Saddam Hussein queria roer a corda. Vamos soltar bomba neles, né, então? Então vamos, e aí, enfim, então acabou e veio todo esse mal-estar com os árabes, né? O senhor tem um conceito para a gente fazer vários recortes aqui que é bastante interessante, que dá uma ampla aula de economia. Os sistemas de dominação dos países como o nosso, com todas essas riquezas naturais e tal, eles têm 3 eixos na cabeça do senhor. Cite-os, por favor, para a gente. Então, como é que você domina uma nação? Primeiro, não dá educação para o povo. Segundo, desarmar a população.
se você imaginar, todo suíço tem uma arma em casa, os americanos também. Então, fizeram uma programação que o brasileiro não pode ter arma para se defender. Terceiro, endividar a população. Então, quer dizer, a nação. Então, esse é bastante forte. Quanto mais eu devo para o senhor, mais o senhor consegue então, me imagina, dominar. a União está endividada, os estados estão endividados, as empresas estão endividadas e a população está endividada. E nós praticamos a maior taxa de juros do mundo. Imagina 400% no cheque especial e cartão de crédito. Isso não existe. Se você fala isso para fora, fala, não. Isso é absurdo. Isso não existe. Mas existe, né? Tanto é que as pessoas têm que pagar isso se ficar devendo no cheque especial no cartão de crédito. Aí tem uma coisa que daria um outro programa também, mas tem a história da pizza da economia global para a gente entender. Como a gente produz tudo que a gente faz aqui em real, que é a nossa moeda, mas a gente deve em dólar lá fora, o senhor imagina o descompasso que já dá só de origem disso. 42% da nossa riqueza, o chamado Produto Interno Bruto, é para pagar juros da dívida. Certo, exatamente. Juros, não estou falando de valor principal. Então, a gente paga juros para rolar dívida. Por quê? Porque o grande problema era a dívida externa. Todo ministro da Fazenda ia para os Estados Unidos conseguir dólar para poder ter os dólares. Então, foi tendo uma dívida externa muito grande. Emprestando para a gente fazer as nossas coisas aqui. E aí criou a dívida externa. E essa dívida externa, então, foi um calcanhar de Aquiles aqui para nós. Sim. E depois, então, no governo Lula, essa dívida externa foi transformada em dívida interna. Também é um mecanismo que daí um dia a gente pode explicar. Tirou de um lugar, disse que pagou para todo mundo, mas a nossa dívida interna explodiu aqui. Por uma série de razões. Então, e aí nós temos hoje uma dívida interna imensa, né? Estima-se que está perto de 5 trilhões de reais, que paga, então, juros, em 2017, perto de 600 bilhões de juros para rolar a dívida. E isso significa, comparando com a arrecadação tributária da União, 42%, só para pagar juros. Só para pagar juros. Se a gente produz uma quantidade de dinheiro, tal do PIB interno aqui, e usamos 42% para isso, sem querer fazer aula de economia, mas fica fácil para as pessoas que estão em casa entender que sobra pouco para fazer as outras coisas que a gente tanto quer: educação, saúde, ponte, viaduto, aeroporto, estrada. Começa a ficar mais difícil de cobrar da gente. Aí o governo vai lá para o brasileiro e começa a tomar uma série de medidas para a gente contribuir com mais um bocado nessa história? Então, uma das coisas que foi feito e que cedeu foi a nossa carga tributária, que passou de 30%. Então, isso sufoca a empresa. Por quê? Porque isso vai no custo da mercadoria, certo? Então, os produtos ficam muito caros porque boa parte disso é tributo. E se arrecada muito tributo e as empresas não conseguem vender porque os produtos são muito caros para uma população também que tem renda baixa. Eu vou voltar nessa questão do endividamento aí, mas eu vou seguir o raciocínio inicial primeiro da dominação econômica frente às moedas internacionais e o mercado. De novo, saímos lá do ouro para o dólar, depois do dólar para o petróleo, como simbologia aqui. Mas nesse momento atual da divisão política do mundo, desse jogo de grande dominação, nós temos a China, um gigante que não está mais adormecido, é forte agora. Como é que o senhor vê o papel da China nesse contrapeso aí? O que pode acontecer nessa relação de força com os Estados Unidos? Então, houve dois regimes, o regime socialista e o regime capitalista. O regime socialista ruiu com o Muro de Berlim, certo? Mas ficou a ideologia na China, na Rússia. Então, há uma guerra fria meio já
dissipada. Mas existe isso. Então, a China hoje é uma grande produtora de tudo quanto for produto. Qualquer coisa que você quer comprar, celular, tudo made in China. Tem mão de obra, né? Farta. Tem mão de obra farta e barata. E barata. Tá certo? Pelo menos era muito barata hoje e tal. Então a China exporta para o mundo inteiro produto barato e ela acumulou com isso muitos dólares, que por sua vez é reciclada aplicando em título do Tesouro Americano para rolar dívida americana. Só que hoje isso aí está muito alto já. Um parêntese. O aumento do poderio da China com mão de obra farta e barata nessa relação econômica do mundo, que eles são um gigante e vendem para todo mundo, do ponto de vista da economia, eles, não sei se estou sendo simplista, vamos, como o nosso inimigo, o adversário comercial dos Estados Unidos, vamos começar a comprar títulos deles porque eles vão ficar devendo para nós. É uma relação de dominação também, ou de aumento de poder de fogo. Aumento do poder de fogo. Então, a gente pode resumir, explicar que a China tem uma bomba atômica financeira na mão. Se ela jogar de um dia para outro todos os dólares no mercado, eles desvalorizam o dólar. Por isso é que o Trump, numa visão também simplista, mas sem medo de falar para aprender, ele fala do poderio dele para brigar com os chineses lá, porque ele tem arsenal nuclear, bélico, ok, isso é uma outra questão, mas ele não pode cantar de galo tanto assim. Não pode. Porque os chineses detêm títulos deles em dólar em grande volume. Tá. E a China tem poderio hoje para sair dessa questão de comprar petróleo em dólar. Então fez um acordo com a Rússia. Eu falei, eu aceito comprar petróleo de vocês para pagar na nossa moeda, que é o yuan. E então já sai desse esquema de comprar petróleo só em dólar. Então a Rússia e a Venezuela também está querendo entrar nisso aí, quer dizer, vender o petróleo para a China ou para os países. Mas a Venezuela, tadinha, está infelizmente muito quebrada e paupérrima. Senhor Vitor, eu sei que é um outro parênteses isso, mas não vou deixar de fazer isso. Alguns economistas ou algumas correntes especialistas e economistas como o senhor já colocam na ponta do papel hoje uma relação de futuro, de reequilíbrio geopolítico no mundo, colocando o yuan chinês em condição de supremacia em relação ao americano não muito distante. O senhor me falava aqui que os Estados Unidos, por exemplo, para dar um dado nessa história, deve 23 trilhões de dólares à dívida americana. Certo. Se os chineses estão comprando isso, eles estão aumentando o poder de fogo que a gente acabou de falar. E aí vem as pessoas estão com medo das moedas tradicionais, e aí vem um novo sistema que é tal do Bitcoin, as moedas virtuais. Então isso cria uma outra confusão na cabeça das pessoas, o que é isso, né? Então a população tem que tomar muito cuidado para mexer com essas moedas virtuais, Bitcoin, que está levando muita gente a achar que isso é uma coisa, mas isso é uma coisa que está no início e tem que ser... O senhor vê o perigo para o leigo que tem lá um dinheirinho na mão, que está cuidando da conta dele, e para aquela pequena parcela que não tem educação financeira, um outro tema com o senhor lá para frente, e que está querendo entrar aí na ciranda financeira, comprar produtos e não entende nada disso. Querer ganhar dinheiro rápido, né? Então, quando você quer ganhar dinheiro rápido, você assume um grande risco, tá certo? Então, isso tem que ir com muita calma. Aprenda primeiro e depois você pode fazer essas coisas, mas com conhecimento de causa, né? O chinês, no nosso raciocínio aqui, é a bola da vez? Do ponto de vista dessa supremacia geopolítica, então? Ou são eles? Eu acredito que sim. Eles têm uma grande população carente. Aí o Brasil entra com a nossa pauta de exportação, né? Soja, milho, carne, frango, tudo. E então é um parceiro comercial. Fornecedor de alimento. Fornecedor de alimento.
e aí começa a faltar para nós aqui. Tá certo? Isso é uma outra questão. Eu acho que o Brasil deveria parar com isso e falar, bom, primeiro vamos alimentar a nossa população e depois, se tiver excedente, nós vamos exportar. E não a preço de banana, que nem é hoje. Hoje nós exportamos minério de ferro, tudo praticamente de graça. E está faltando as coisas aqui para a nossa população. Mas se é um sistema de dominação e a gente deve tanto, eles têm o poder de fogo, nos impor, inclusive, relação de preço. Ou é loucura falar isso? Não, está correto. Não adianta eu querer cobrar o que eu quero do meu produto lá fora. Eu devo um monte. Então vende. É tão simples nós. assim. Né? Aí eu acabo caindo aqui na nossa bola da vez. Se a gente deve 42%, ou usa 42% da nossa riqueza interna, do que a gente produz, o tal de PIB, de novo, para quem não acompanha, Produto Interno Bruto, só para pagar juros da dívida, e não conseguimos rolar isso em prazos razoáveis, de curto prazo, eu preciso encontrar na nossa economia onde tem eventualmente uma gordurinha para exigir mais do brasileiro. Aí eu cheguei na Previdência. Então o problema da Previdência é também um problema do trabalho, né? Porque a economia se automatizou, então robô trabalhando no lugar dos seres humanos, então tem uma carência de empregos. Ok. Então a população, e o sistema de previdência era de partição, quer dizer, os aposentados recebiam o dinheiro que era arrecadado pelas pessoas que... Sim, universal e solidário. Agora, a população fica mais velha, né? Mais anos. E a população jovem não tem emprego, então não fecha a conta, nós temos um déficit na Previdência. Solução, então vamos aumentar a idade. Então, o senhor vai trabalhar mais e contribuir por mais tempo para ajudar a pagar essa conta. Essa é a proposta básica. Mas se fizer isso, o que acontece? Então não vai ter menos emprego ainda, porque se as pessoas que estão trabalhando hoje vão ter que trabalhar mais tempo, não libera postos de trabalho para a população jovem. Então esse é um outro problema grave que a gente precisa ver como é que vai solucionar isso. Olha a encruzilhada que o senhor colocou dessa proposta de reforma de Previdência que acabou de chegar enquanto a gente está gravando aqui. Bom, eu preciso pagar a conta. Segundo o governo, a conta não fecha, tem um monte de dúvidas em relação a isso, porque ele abocanha lá com a DRU, dinheiro da Seguridade Social, desvinculação de receita da União, enfim. Mas vamos lá, só do que o trabalhador paga e o que o governo paga da cota patronal, um sistema universal. Ele está falando, olha, eu não consigo pagar, né, para todo mundo do jeito que está. Temos um problema a curto prazo, a população está envelhecendo, aumenta o número de sócios para pagar, com o dinheiro aqui pouco para fechar essa conta. Mas o senhor está falando de um outro problema, que é tudo em economia, uma ação tem uma reação. Eu faço a população atual pagar mais tempo, ou seja, maior contribuição, porque ela está ficando mais velha, mas eu não libero postos de trabalho no mercado que são já cada vez mais raros. Cria um outro problema. Exatamente. Correto o raciocínio? Correto. Então esse é o nosso impasse. O dilema atual. O dilema atual. Em um mundo que está se automatizando cada vez mais. Então, na verdade, teria que mudar o modelo econômico. O modelo econômico não pode ser concentrador de capital, porque temos talvez 10% da população rica e 90% da população do mundo, que isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Mas, senhor Vitor, eu não vou ser ingênuo aqui no meu raciocínio, então, já que eu estou me arriscando no raciocínio para contribuir nessa missão pública aqui. Se eu tenho um país pobre do ponto de vista das riquezas, rico das suas riquezas naturais, mas pobre do que ele produz, do PIB que a gente acompanhou, e ele gasta tanto para bancar a dívida, o juro da dívida dele, 42%, quer dizer, sufoca todas as nossas dificuldades, não consigo fazer ponte, resolver problema de educação, ok. Eu vou lá na gordura da Previdência para tirar mais um pouco de dinheiro para bancar isso, porque eu estou devendo. Não pode esquecer aqui que eu não consigo ter superávit primário, ao contrário, tenho déficit fiscal, ou seja, gasto mais do que arrecado. A Previdência vai ajudar a pagar um pouquinho dessa outra conta?
É porque a Previdência é o segundo item, depois dos juros, é o segundo item que consome mais dinheiro, que são 26%, né? Isso é muito superior ao que se gasta na educação, na saúde e nas outras questões. Então, ali que temos que resolver o problema. A Previdência não pode ter déficit e nós vamos ter que resolver o problema da Previdência. Então, é isso que está na pauta e nós temos que dar um jeito de resolver o problema da Previdência, porque senão não sobra dinheiro para pagar os juros. E se a gente não paga juros, como é que fica? Aí nós, né? Então tem um problema com o sistema econômico mundial e brasileiro. Tá. Isso independentemente dos outros problemas da Previdência, que a gente está discutindo privilégios aqui, quanto que paga para essa casta social, quanto que paga para esse, quanto que esse contribui, que é o nosso jogo do bolo aqui, né? Se eu tenho um país nessa situação, em que posição o senhor coloca como economista a ideia de privatizações? Aqui não é nada ideológico, não é juízo de valor, mas é de entender essa regra do jogo. Porque veja bem, toda pessoa que deve e tem ativos, tem um carro, tem uma casa, tem coisa, então a primeira coisa que vem e fala assim, olha, você tem dívidas, vende os seus bens para pagar a dívida, tá certo? No país é igual o raciocínio. O país é igual, tá certo? Então o que você tem para tragar? Você tem petróleo, você tem ferro, você tem isso, você tem aquilo, a empresa estatal, você tem terra, você tem o que você tem para vender, para pagar a dívida que você tem conosco, né? Tipo assim. Aí eu vou ser ideológico. Então, Estado mínimo no conceito de economia pode ser mais um elemento do sistema de dominação? Isso aqui é altamente controverso, certo? Porque entra no jogo, porque, por exemplo, no sistema socialista é tudo estatizado. Então, todo mundo, tipo assim, vira funcionário público. Certo. Então, a gente vê o Estado é grande e cuida de tudo. Cuida de tudo. Então, a gente vê que isso não funcionou na prática. Na teoria pode ser beleza, mas na prática não funcionou. Então, o sistema de livre iniciativa, de cada um poder fazer e ter lucro as ideias do sistema capitalista, elas são muito mais simpáticas para a população. Tanto é que os países que tiveram o socialismo, eles fecharam as fronteiras, você não pode sair, que nem Cuba ou outras coisas. Então, não há essa liberdade, tá certo? É um sistema que não funcionou na prática. Mas o outro também é meio perverso, porque o sistema capitalista é altamente concentrador de renda e riqueza. Cada um tem seus defeitos. Tá. Um muito gordo demais e o outro magrinho demais com seus problemas de exploração. Sendo muito simplista aqui no simbolismo. Né? O senhor fala de mudar o modelo econômico, para a gente sair dessa armadilha como economista. Eu sei que isso também dá um outro programa, mas tem uma saída? Tem uma saída, mas totalmente utópica, né? Eu lembro, quando eu morava em Blumenau, Santa Catarina, nós vivíamos num sítio, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então, o que na verdade, a pessoa precisa? Ela precisa de uma casa e precisa de alimentação. O resto, televisão, o resto é supérfluo. Supérfluo. Então, esse país seria poderia atender isso primeiro. Vamos fazer casa para todo mundo e vamos dar comida para todo mundo. Depois nós vamos ver o resto. Para poder fazer isso, então tem que diminuir um pouco as exportações e chegar, olha, primeiro nós vamos atender a nossa população. Abastecer o mercado interno primeiro. Depois, vocês vêm, mas nós não vamos vender a preço de banana, não. Se vocês quiserem comprar, o preço vai ser isso. Começa a impor um preço e não entregar as coisas a preço de banana. Mas já vimos que não é tão simples tomar essa decisão. Então, esse é... Por isso que é utópico. Por isso que é utópico. Sem perder a visita do senhor aqui, agora fica fácil de explicar, talvez, o que um catarinense de Blumenau, que foi trabalhar lá em 78, no governo Geisel, no ministério do Delfim Neto à época, que gravou conosco aqui no Câmara Livre, do ponto de vista histórico, para o senhor saber. Por que o senhor escolheu vir aqui em Bauru, aqui perto de Dois Córregos?
O senhor queria essa vida mais calma, tranquila lá da origem? Porque isso é um dos motivos, porque você sabe que Brasília era uma maravilha. Só que hoje, Brasília já tem 3 milhões de habitantes. E muito cara, né? Muito cara e cercado virou praticamente o Rio de Janeiro, cercado de população carente, pobre. Então ficou uma grande capital. É a terceira, São Paulo, Rio, Brasília. A terceira cidade. Então ficou uma cidade muito grande e cheia de problemas sociais, etc., que nem todas as outras. Então eu estava procurando um lugar mais calmo e a minha esposa, ela é de Dois Córregos. Então eu pensei, bom, Dois Córregos também é muito... Muito tranquilo demais. Tranquilo. Então eu acabei... Um meio termo. Um meio termo e escolhi Bauru, porque ela é mais ou menos uma cidade central e que distante, porque eu tenho parente em Sorocaba, tenho parente em Campinas, tenho parente em São Paulo. Tá bem. Tenho parente em Dois Córregos. Então, é um lugar neutro. No meio do caminho. No meio do caminho. E eu acho que também não é muito bom viver muito perto, grudado com os parentes, né? Tem que manter uma certa distância. Senhor Vitor, eu tenho uma pergunta para o senhor aqui adicional. O que o senhor diria para a nova geração? O senhor acabou de dar um estado catastrófico aqui como economista. Olha, os chineses vão dominar o mundo, a Previdência vai esfolar mais os brasileiros daqui para frente, porque não fecha a conta. A nova geração, inclusive a atual que está trabalhando, nós aqui, vamos trabalhar mais e contribuir mais para ganhar menos, porque não fecha a conta e tem menos emprego lá na frente. Então, a nova geração tem que aprender a ter uma renda de capital. Não trabalhe por dinheiro, faça o dinheiro trabalhar por você. Porque durante a vida útil da pessoa, ela tem que arrumar um patrimônio que ela possa viver, que na verdade é uma aposentadoria, certo? Entendi. Viver da renda do patrimônio acumulado. Mas hoje eles não têm, eles vão perguntar, mas hoje eu não tenho nada, vou ter que trabalhar um bocado, se tiver emprego, primeiro para arrumar esse capital aí. Então, as pessoas acreditam que para ser investidor precisa ter dinheiro, mas não precisa ter dinheiro, precisa ter conhecimento como o sistema funciona. E isso, infelizmente, não é ensinado para a população. Elas não sabem como é que funciona a Bolsa de Valores, não sabem como é que funciona a economia, não sabem como é que funciona a dívida pública, não sabe nada sobre o mercado financeiro. E aí as pessoas, mesmo que consigam acumular um certo dinheiro, elas não sabem investir esse dinheiro, que é um outro tema que cai na área da educação financeira. Com o que o senhor sabe de economia hoje, passando pelo Ministério, do Planejamento, da Fazenda, de todos esses períodos, desde 78, o Brasil controla bem as operações financeiras internacionais, evasão de receitas e divisas? Infelizmente não, tá certo? Por quê? Porque todo mundo, isso é da natureza humana, um certo egoísmo, todo mundo quer tirar uma casquinha, né? Então nós tivemos todo esse período com Lava Jato e tudo, e todo mundo querendo salvar a sua pele dentro desse Ou esconder o dinheiro, né? A chamada offshore. E aí, então, houve esse negócio. Então, vamos ver, acredito que agora essa impunidade possa diminuir ou ter um fim. Vitor José Roll. Roll é de qual origem aqui? Alemão-suíço. Alemão-suíço. Seja bem-vindo a Bauru. Muito obrigado nessa primeira visita aqui, da gente poder fazer alguns recortes da longa trajetória do senhor como economista, lógico. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de compartilhar meu conhecimento com a população, que isso é muito necessário hoje em dia. Muito obrigado pela contribuição. No Câmara Livre a gente conversa sobre histórias e trajetórias de vida e hoje o nosso recorte foi com o alemão austríaco de Blumenau, que está aqui com a família em Dois Córregos e radicado em Bauru, Vitor José Roll. Até o nosso próximo encontro.